18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas 2 minutos em Manaus, 18 horas, hein? A partir de agora até às 7, eu, você e ela, Karime. Fala, Carlão, boa noite. Karime, muito boa noite pra você sintonizado aqui com a gente em 100,7. E já começo, é claro, agradecendo a sua companhia, a sua audiência. Isso aí, estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite, aqui no 18 horas. E é claro, hein, estamos sempre contando com a sua participação aqui no programa 18 horas. Participe conosco da melhor programação de Manaus, 994887592, Karime. Vale também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda sua mensagem de texto, participa do 18 horas com a gente. E é claro, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, no @18 horas news. Então tá combinado, 994887592. Mix. Aquele giro inicial no trânsito de Manaus, Karime. Vamos falar com o repórter André Meirelles. Boa noite, André. Vamos lá, para começar, um container tombou hoje de manhã na Avenida Altaz Mirim, que ficou parcialmente interditada. Atualiza pra gente como é que está essa situação. Boa noite. Trânsito. Muito boa noite pra você, Karime, Carlão. Boa noite aos ouvintes aqui na 100.7. Olha, as informações é de que as rodas do veículo teria soltado ali durante o trajeto, que fez o motorista perder o controle e o caminhão acabou tombando. Os agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana foram acionados e ajudaram a organizar o trânsito no local. A situação já foi normalizada e a avenida está com tráfego liberado nos dois sentidos. Agora, informações de trânsito na Avenida Djalma Batista com a Rua Pará, o trânsito está carregado. Agora, muitos veículos na via e a lentidão nesse trecho. Já na Rua Maceió, sentido centro-bairro, o trânsito também está pesado, principalmente nas proximidades da Smart Fit. A movimentação é grande e o fluxo segue lento por lá. Karime, Carlão. Obrigada, André Meirelles. 18 horas. 6 horas e 4 minutos, você no melhor Mix do Brasil. Nós vamos conferir agora os destaques do programa 18 horas de hoje. Levantamento revela que apenas 4 em cada 10 assassinatos são esclarecidos no Amazonas. Em Metro dá dicas de segurança na hora de comprar o presente do Dia das Crianças. Operação Cavalo de Aço apreende quase 30 motocicletas em Manaus e a maioria por falta de documentação. E vamos conferir as atrações do Boi Manaus 2025. Legal, esses e outros assuntos, os destaques do dia. Nós vamos conferir a partir de agora, hein? Vamos juntos até às 7 com mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil, com os destaques desta terça-feira, 7 de outubro de 2025. Está no ar mais uma edição do 18 horas. 18 horas. Um levantamento do Instituto da Paz revela que menos da metade dos casos de assassinatos são esclarecidos aqui no Amazonas, ou seja, de cada 10 casos, apenas 4 são resolvidos. Exatamente, Carlão, essa média aí, apenas 41% dos crimes são resolvidos. E esses números comprovam que os crimes de assassinatos aqui não recebem a devida atenção do poder público aqui no estado do Amazonas. E é mais uma comprovação da completa falta de responsabilidade dessa gestão da segurança pública do estado. Olha só, um estudo revelou que há 2 anos o estado segue no mesmo percentual de 45% de soluções dos crimes. Segundo o Instituto da Paz, essa estabilidade no percentual é resultado da falta de políticas públicas focadas no crime de assassinato. O mesmo percentual de 41% segue aí menos da metade dos crimes que sem solução no estado do Amazonas. O repórter Kennedson Paz está com esse estudo, conta pra gente mais detalhes agora ao vivo no 18 horas. Boa noite, Kennedson. Então, é mais um levantamento que comprova a incapacidade dessa gestão com a segurança pública, não é isso? Boa noite. Exatamente, Karime Leão, muito boa noite pra você, pro Carlão, pra todos que acompanham a gente aqui no 18 horas da Rádio Mix Manaus. Mais uma vez, a gente fala de um assunto que é muito essencial para o nosso estado do Amazonas, que é a segurança pública. Esse novo levantamento do Instituto Sou da Paz, ele escancara mais uma vez pra gente e que muitas vezes o governo Wilson Lima insiste em ignorar. Aqui no Amazonas, só 4 em cada 10 homicídios eles são esclarecidos. O índice, como vocês já mencionaram, ele é 41%, ele foi revelado ali, o índice de 41% foi revelado por esse estudo e basicamente é o resultado de onde mora a impunidade. É o mesmo dos últimos 2 anos.
um número que mostra um Estado praticamente parado, sem avanço, sem estratégias e também, principalmente, sem segurança, sem justiça para a maioria das famílias que perderam ali seus entes para a violência. Esse levantamento, ele mostra que em 2023 foram registrados 1.221 homicídios, mas apenas 495 viraram um processo de denúncias formais na justiça. E na prática, 6 em cada 10, ou seja, ali um número bastante baixo do esperado, eles foram identificados ali, esses números eles foram identificados, foram repassados para a justiça, e aí o que acontece é que outros 4 eles ficaram sem ali a condenação dos principais suspeitos. E quando o Estado falha na questão de investigação, o crime acaba ganhando mais força. A coordenadora do estudo, que é a Beatriz Gaef, ela foi bastante direta ao dizer que a estabilidade nesse índice é um alerta muito claro da falta de políticas para poder investigar homicídios. Ou seja, não é um caso, é apenas ali uma escolha de prioridade, e a prioridade nunca é a segurança pública do nosso estado. Ainda segundo o levantamento do Instituto Sou Manaus, o Amazonas não tem um mecanismo oficial de monitoramento desses casos. Esse instituto ele já cobrou do Ministério da Justiça a criação de um indicador nacional de esclarecimento de homicídios, para que a gente possa poder ali, os estados do Brasil possam repassar essas informações ao governo federal e aí também atualizar a questão de criações de soluções e outras ações realizadas pelo estado para reduzir ainda mais esse índice, né? Para que os crimes que aconteçam eles possam ser solucionados pela polícia e aí conseguir dar maior resposta para a população. Segundo a diretora executiva também desse mesmo Instituto do Sou da Paz, a Carolina Ricardo, enquanto esses dados eles não forem transparentes, a sociedade ela vai continuar sem saber quem investiga, quem julga e também quem fica impune. Mas para a gente entender melhor a fundo essa situação, a gente está falando bastante números e existem detalhes que foram revelados pelo estudo Dinâmicas da Violência no Território Brasileiro do Estado do Amazonas, do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, também identificado como IPEA. E o que foi revelado nesse outro estudo que eu já mencionei, pela Maria Paula dos Santos e também pela Vitória da Cunha, ela fez ali um raio-x do que acontece por trás desses números. O que pode ser explicado? Quais são as principais motivações? E o que foi detalhado desse estudo é que esses crimes eles têm relação com o caráter territorial, econômico e também estrutural. E muitas vezes o que foi relacionado através desse estudo, esses crimes estão ali relacionados ao tráfico de drogas nas rotas fluviais, também ali no garimpo ilegal, as nossas fronteiras, a questão de grilagem de terras também são fatores determinantes para que esses crimes acontecessem aqui em nosso estado. E um dado mais chocante que eles revelaram é a ausência do Estado em nossas fronteiras, o que acaba dando mais espaço para o crime organizado, e quando isso acontece, é claro que a gente vê esses crimes sendo noticiados com mais frequência. Na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, o comandante Dan ele fez diversas críticas ao longo desses últimos meses em relação à questão psicológica dos policiais, que 1 a cada 5 policiais do Amazonas já procurou essa ajuda devido à sobrecarga desses trabalhos que eles estão passando, porque o efetivo tem sido muito pouco. Também já denunciou a situação precária de delegacias. A gente vai ouvir um trechinho do que disse o comandante Dan em uma das vezes que esteve na bancada da Lean criticando exatamente esse tema. Vamos ouvi-lo. Nós novamente estamos constatando e reafirmando as bombas relógios que estão por explodir em todos os municípios do estado do Amazonas. A maioria dessas vítimas que são executadas aqui em nosso estado do Amazonas é jovem, negra e também moradora de periferias. Ou seja, esses números, eles mudam, mas o alvo continua sendo o mesmo, né? Infelizmente. E enquanto isso, o governador Wilson Lima tem feito bastante shows de propaganda ali com policiais, de uma forma bem publicitária, divulgando o quanto a segurança pública do nosso estado está perfeita, mas esses números mostram que essa realidade é completamente diferente do que é estampado nos cartazes. A gente procurou também o especialista em segurança pública Amadeu Soares, ele que traz pra gente mais detalhes a respeito sobre o que ele entende desse processo. E ele fez até um elogio, Karim, em relação à DHS, mas falta um detalhe. Vamos ouvir agora Amadeu Soares.
É um número muito baixo, né? Isso demonstra uma ineficiência, mas eu aqui quero fazer um elogio à equipe da Delegacia de Homicídios, que é uma equipe de técnicos bastante competentes. Porém, eles precisariam de mais efetivo, de mais meios, de uma perícia já bem adiantada, funcionando, para dar conta da alta demanda desse tipo de delito, que é o homicídio, né? Então, o Amazonas não fez o dever de casa, o Estado não fez o dever de casa e não organizou, aparelhou a Delegacia de Homicídio com os equipamentos necessários e com o efetivo necessário para ela poder dar uma resposta melhor à sociedade. E sem investimentos, é claro que a gente vê esse cenário acontecer, né? Então, o que os institutos do Sou da Paz, o IPE e também o próprio anuário estadual, que foi divulgado agora pelo governo estadual, mostra que o Amazonas ele não vai conseguir reduzir essa violência enquanto ele não conseguir esclarecer esses crimes, porque existem duas formas, né? Tanto da prevenção, que é ali no patrulhamento ostensivo, como da parte de investigação. E mais uma coisa depende da outra, e sem investimentos, é claro que o resultado sempre vai ser negativo, né, Karine? Sem dúvida, Kenneth, o que você mostrou pra gente, trouxe aqui de informações, é o que a gente vê, a completa falta de investimento nos locais específicos, investimento estratégico na área de segurança pública. Vamos fazer novamente aqui a nossa ressalva, assim como fez o Coronel Amadeu Soares, que é especialista em segurança pública, que os agentes da segurança, aqueles homens e mulheres honrados que trabalham ali na linha de frente, eles merecem todo o nosso respeito, todo o nosso apoio. Afinal de contas, trabalham com uma estrutura precária, como a gente mostra aqui, como você trouxe pra gente aqui. A situação da falta de fardamento, a situação de salários defasados, a situação de até psicológica dessas pessoas, desses agentes. Então, todas essas situações mostram e comprovam que o estado do Amazonas, essa gestão não está conseguindo investir aonde deveria para a gente ter um resultado diferente na segurança pública, certo, Kenneth? Exatamente, Karime. Dentre todos os assuntos que já foram levados à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, infelizmente, durante uma dessas ocasiões, Karime, eu sempre gosto de relembrar, porque é trágico. Enquanto o comandante Dan estava falando sobre a situação precária de delegacias que tinham apenas uma viatura para o município, 3 policiais para dar conta de vários presos na delegacia, ao mesmo tempo, vários outros parlamentares, deputados estaduais, estavam no celular, estavam olhando outra coisa, conversando, enquanto o assunto que era prioritário, que era para todos se juntarem para melhorar o nosso estado, a realidade não é essa. A realidade é que algumas pautas que são selecionadas é que acabam entrando para o jogo e outras são descartadas. Ao que tudo indica, o governo também tem tomado essa mesma estratégia, né? Sem dúvida, Kenneth Paz, muito obrigada pela apuração, pelos números que você trouxe, que só comprovam a completa falta de habilidade, de responsabilidade da gestão Wilson Lima, também na área da segurança pública. Enquanto isso, a publicidade do governo faz o quê? Jura de pé junto que está tudo às mil maravilhas, e que não é, gente. A gente vê que na outra ponta, o cidadão vive na insegurança. Esse ano a novidade é o quê? Foi a instalação dos paredões. Mas para que serve esse sistema de paredão, gente? Nesse fim de semana, uma lixeira com um corpo dentro foi deixada bem em frente a uma câmera do paredão no centro. Foi encontrado uma lixeira com o corpo de um homem morto. Está no centro da cidade. Foi à luz do dia que encontraram. Estava na frente de uma câmera dessa do paredão. E nada foi registrado, ninguém identificado, ninguém foi preso, Karime. E quem é que fica olhando essas câmeras é a pergunta. Alguém deve ter dormido, não é possível. Temos números aqui. A empresa Logic Pro já ganhou mais de 36 milhões de reais para gerenciar esse sistema, Karine. Pois é, daí o governador Wilson Lima, inclusive, já fez 36 aditivos de contrato para essa mesma empresa. Enquanto isso, a criminalidade segue agindo impune, porque tem certeza que nada vai acontecer. É a certeza da impunidade, não pode ter outro tipo de resposta. Só, como eu falei, só nesse fim de semana, duas pessoas foram encontrar o corpo de duas pessoas, os corpos de 2 pessoas foram encontrados na cidade, jogadas aleatoriamente, e com a certeza da impunidade, porque tem aí esse sistema de câmera, mas e aí, que ninguém viu, ninguém sabe, ninguém foi preso. O repórter André Meirelles está com esse assunto, traz pra gente mais detalhes. Então, André, a criminalidade segue agindo com a certeza da impunidade, só pode ser, não é? Boa noite.
Boa noite, isso mesmo. O sistema Paredão, que é uma das principais entregas do programa Amazonas Mais Seguro, é só uma parte dos gastos dos cofres públicos, que totaliza aí 1 bilhão e 16 milhões de reais, segundo a própria Secretaria de Segurança Pública do Estado. Mas na prática, todo esse bilhão de reais não impediu homicídios, como o que aconteceu, como vocês falaram, no último domingo no centro de Manaus, né, de um homem aí que foi morto a golpes de terçado e o corpo jogado dentro de uma lixeira, inclusive bem em frente ao sistema milionário do governo do estado, que, segundo o ex-secretário da SSP, especialista em segurança pública, Coronel Amadeu Soares, esse sistema não resolve nada. Manaus é uma cidade que não tem policiamento. E aí tá aí, ó. Malandros foram lá, jogaram o corpo lá perto, que é justamente para testar o sistema, que é para ver que ele não funciona. E tá aí o resultado, ó. Ninguém acredita, ninguém confia, é o governo da ficela. Olha, outro crime em que o sistema bilionário de segurança pública não conseguiu impedir foi de um homem que foi assassinado dentro do shopping Ponta Negra, ali na Avenida Coronel Teixeira, Zona Oeste, logo no primeiro dia do mês. E o próprio secretário de Segurança Pública do Amazonas, Coronel Vinícius Almeida, informou pelas redes sociais que o ataque começou fora do shopping, ou seja, em via pública. Agora, o Coronel Soares, o ex-secretário de Segurança Pública, também explicou que a segurança do Estado ainda sofre, que os investimentos com o dinheiro público têm servido somente para propaganda e marketing do governo do Estado. E não ficar fazendo ficela, como eles ficam fazendo, gastando milhões para anunciar coisas que não funcionam. E não é só o paredão que não funciona. Ele está anunciando que entregou 700 viaturas, ainda fica fazendo pirraça, fazendo propaganda com o nosso dinheiro, fazendo pirraça com a cara de todo mundo. Ele não consegue montar nem 100, André. 100 viaturas ele não consegue montar por turno de serviço em Manaus. Olhe, mesmo com mais de 650 câmeras fixas em pontos estratégicos aqui de Manaus, 400 câmeras embarcadas em viaturas da Polícia Militar, 254 câmeras de reconhecimento facial instaladas em 172 totens, não intimida os criminosos de agir no estado, hein? Karime, Carlão, volto com vocês. Não podia ser diferente, né? Estamos vivendo uma crise real na segurança pública do estado do Amazonas e os números oficiais só comprovam isso. 6h19, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o Fomepizol, antídoto capaz de tratar intoxicações por metanol, deve chegar ao Brasil ainda nessa semana e não será vendido em farmácia, não. Segundo Fabiana Chanches, diretora de assuntos médicos da Daiichi Sankyo do Brasil, representante da farmacêutica japonesa responsável por fornecer aí o medicamento ao país, a Fabiana, Karine. Exato. Então, Carlão, o medicamento que tem uso estritamente hospitalar vai ser importado aí dos Estados Unidos em caráter emergencial e distribuído pelo Ministério da Saúde. Apesar da urgência, o envio ainda depende aí dos trâmites burocráticos. Vão chegar ao Brasil 2.500 ampolas dos Estados Unidos, mas 100 ampolas como doação. Mix. Legal, 6h20, você no melhor Mix do Brasil, 18 horas no ar com os destaques do dia, e você pode participar do programa conosco em 994887592, sempre valendo a sua participação. E nas redes sociais estamos no @18horasnews. Mix. Política. Vamos de política com Kennedson Paes e Nathalie Moraes. Nathalie, boa noite, Nathalie. Então, o presidente Lula agendou uma visita para Manaus agora no fim do mês e a gente sabe aí a pauta dessa visita, o motivo. Boa noite. Muito boa noite para você, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite para todos os ouvintes que estão ligadinhos aqui conosco. Karine, na última semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva veio até Belém, né? A gente sabe, daqui a alguns dias, né? Belém vai ser sede aí da COP30. E aí, durante a passagem aqui pelo estado vizinho, o presidente Lula afirmou que foi uma decisão política equivocada escolher Manaus como sede da Copa do Mundo em 2014. Tadinho dele.
ele, alguém mostrou para ele os números positivos aqui de Manaus e que não teve nenhum problema com a questão de hospedagem, dos números absurdamente desmatamento para fazer desmatamento, não teve desmatamento nenhum para fazer uma estrada para o pessoal lá passear, palco milionário para que não adiantou de nada 30 milhões que a chuva levou. Ninguém mostrou para ele os números mega positivos da Copa do Mundo de 2014 aqui em Manaus, no estado do Amazonas. Nenhum registro de confusão, nenhum registro de algum atentado grave. Foi tudo normal e, aliás, os gringos amaram Manaus. Amaram mesmo, né, Karime? Quem viveu 2014, porque as lembranças são as melhores. Só que esse discurso, vamos dizer assim, um tanto equivocado do presidente Lula, ele meio que tentou justificar o injustificável, dizendo que o Pará tem mais história no futebol que o Amazonas. E aí, né, Carlão, ele estava se referindo ali, né, ao Remo, Paysandu, dizendo que a gente não teria toda essa realidade aqui. Que ele é corintiano, ele não sabe nada daqui. Gente, é o Lula. Tudo isso pegou muito mal, Carlão, pegou muito mal. E aí agora, para tentar reduzir aí essas declarações, ele vem à nossa capital num tom mais popular, a gente pode dizer assim, realmente com uma agenda voltada aí para temas mais sociais e ambientais. E também, é claro, a gente não pode esquecer que essa vinda já serve aí como um movimento estratégico da presença do governo federal aqui na nossa região. Afinal de contas, 2026 está logo ali, é daqui a 3 meses, e é uma oportunidade aí do Lula se reaproximar das bases do PT aqui no Amazonas e mostrar que mesmo em meio a uma polêmica como essa, o Amazonas continua sendo uma prioridade da sua gestão. Pelo menos é isso que eles estão querendo vender pra gente. Mas ele fala uma besteira dessa, gente. Não tem condição, já ia dar um 10 pra ele, Nath, porque eu tenho acompanhado essas pautas do governo federal. Agora ele acabou de anunciar o valor de cerca de 155 milhões para a saúde, anunciou a construção de novos portos IP4, aeroportos, então novas UBS. Anunciar, todo mundo anuncia, né? Não, mas tá trazendo dinheiro pra cá. Tá anunciando, ele tá anunciando e tá botando dinheiro no estado do Amazonas. A construção de mais de 122 balsas de minério, então tudo construído aqui em Manaus. Então isso é ótimo. Então é um negócio muito bom. A gente já tava quase elogiando, exato. E vale a gente reforçar, né, que na passagem que ele esteve aqui no mês passado, foi uma passagem muito rápida, ele ficou menos de um dia e ele prometeu que voltaria, até mesmo para fazer essa visita, conversar com os seus aliados políticos, e aí a previsão é que ele chegue no fim do mês de outubro. Seja bem-vindo, então, presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Carlão falou com ácido aqui no canto da boca. Adoro. Vamos lá, Carlão. Ken, nos bastidores rola que o prefeito Davi Almeida conversou com o presidente do Partido Liberal, Alfredo Nascimento, e nós temos aí atualizações dessa conversa, Ken. E aí, Carlão, o que tu acha dessa situação? Sim, acho boa. Olha só, esse foi um papo que rolou nos bastidores, Carlão. Muita gente começou a divulgar e foi aquela coisa frenética no Instagram, nas redes sociais, muita gente falando que aconteceu e muita gente também já confirmou que teve de fato essa conversa entre o prefeito de Manaus, Davi Almeida, e o presidente do Partido Liberal, o Alfredo Nascimento. E aí o que acontece, Carlão? Nessa conversa são duas coisas diferentes. O prefeito de Manaus, ele que é do partido Avante, ele conversou com o presidente do PL, que é da direita. O PL já tem algumas indicações para o Senado, que é o capitão Alberto Neto, que é a indicação do presidente, ex-presidente Jair Bolsonaro, e para o governo, que é a professora Maria do Carmo. Por que essa conversa, essa suposta, vamos dizer suposta porque ninguém confirmou oficialmente, nenhum dos políticos, mas assim, por que gerou tanta repercussão negativa? Porque, ao que tudo indicava ali nas conversas de bastidores, possivelmente, não confirmando, o prefeito foi fazer ali algumas costuras em relação a parcerias, acordos, já pensando nas eleições de 2026. E aí a situação acabou pegando porque a vaga que muita gente tem falado é pro governo. Só que o prefeito continua dizendo em eventos públicos que ele não vai estar apoiando Omar Aziz. Mas essa conversa agora, ela acaba ali embaralhando um pouquinho ali as cartas, Maria Carlão. E aí a Maria do Carmo ficou com ciúme. Olha, não tô gostando dessa conversa não, hein? Tô gostando não. E aí o Alfredo Nascimento afirmou, ele se manifestou depois de tudo isso. Vou dizer que ele até chamou a gente de fofoqueiro, Carlão. Vamos ouvir agora Alfredo Nascimento. É engraçado como a política está se transformando numa fofocaiada geral. Estão insistindo muito no assunto. Já ontem eu falei isso, conversando com o pessoal de Iranduba, sobre a pré-candidatura da professora Maria do Carmo. Gente, trabalhar, vamos dar notícia verdadeira.
A pré-candidatura da professora Maria do Carmo é irreversível. Ou seja, é a declaração que ele tem para hoje, né? Mas ele não negou que houve a conversa. Sim. Assim, essa é a verdade também. Assim, dos bastidores estão dizendo aqui, eu tô recebendo agora a informação que ele havia negado sim, que Alfredo Nascimento negou essa conversa. Negou a conversa. Enfim, então tá tudo negado, Vamos gente. seguir. Nathalie, a Corregedoria Nacional de Justiça vai fazer uma inspeção aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas no fim desse mês. Conta aí, essa fiscalização de rotina ou é preciso se preocupar? Então, Karine, essa inspeção foi determinada aí pelo Corregedor Nacional de Justiça, né? O corregedor amazonense, inclusive, Mauro Campbell, e tem realmente um significado bastante importante para o funcionamento da justiça aqui no Amazonas. Ela faz parte aí de uma série de ações que são rotineiras, Karine, mas elas também avaliam de forma mais segura a transparência e também a eficiência do Tribunal de Justiça aqui do Amazonas. Essa inspeção está marcada para acontecer entre os dias 15 e 17 desse mês de outubro e todos os magistrados ali devem analisar o trabalho das suas varas, comarcas, setores administrativos do Tribunal de Justiça do Amazonas, verificando principalmente se eles estão cumprindo ali os seus prazos processuais, a gente pode dizer assim, de atendimento ao público. Muitas vezes, né, Carlão, a gente tem aquele processo e fica rolando ali, por anos, e aí essas inspeções é para ver se realmente tudo está funcionando direitinho. O objetivo realmente é garantir a funcionalidade dos tribunais, né, que sejam realmente aí estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça. Em outras palavras, a gente pode dizer que a inspeção é uma busca ali para tentar corrigir as falhas da Justiça do Amazonas. Legal, é uma boa mesmo. Olha só o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se envolveu em polêmica, veja bem, ao comentar sobre a intoxicação por metanol em bebidas. Ele afirmou em tom irônico, inclusive, que só ficaria preocupado no dia em que começarem a falsificar a Coca-Cola. Olha só, infeliz essa declaração, como tantas mortes já confirmadas, no mínimo é uma falta de respeito, mas é estranho, né? Um comentário fora de hora mesmo. Carlão, a ideia principal ali possivelmente era para fazer uma piada, descontrair, mas com certeza isso foi completamente, exatamente, foi difícil de engolir, porque de cara já fez logo uma referência de algumas outras falas do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro à época da pandemia, e aí é inevitável acabar relacionando as coisas, e aí a própria imagem do governador de São Paulo, que já estava vindo ali em processo de reconstrução, até mesmo para ano que vem, que almeja a vaga para a presidência da República, e agora com essa fala as pessoas acabam voltando o filme lá para a pandemia e a história fica complicada. Vamos ouvir um trechinho do que disse Tarcísio de Freitas. Vou me aventurar aqui nessa área que não é minha praia, tá certo? No dia que começarem a falsificar a Coca-Cola, eu vou me preocupar. Ainda bem que ainda não chegaram nesse ponto, né? E aí o que aconteceu? Nos bastidores, essa fala muito mal colocada, ela foi vista como um tiro no pé, completamente desnecessária, soou insensível com as pessoas que perderam a vida, desnecessárias no estado que tenta mostrar ali o controle da situação. E a verdade é que os aliados já começaram a ficar preocupados, porque já estava melhorando, aí faz besteira e aí desanda. Não dá, e justamente São Paulo, né, gente, o maior número de mortes, o maior número de intoxicados do país com essa ingestão da bebida falsificada com metanol. Então, muito, muito infeliz, para não dizer desrespeitoso com as mortes que tiveram no próprio estado dele, gente, que ele é governador, enfim. Muitíssimo obrigada. Karine, deixa eu dar só uma noticiazinha aqui de última hora. Chegou pra gente aqui no final da tarde, antes da gente entrar no ar, que o vereador aí, o Jaildo dos Rodoviários, acabou de ser cassado pelo Superior Tribunal de Justiça. Essa decisão, ela foi comunicada, né, pelo presidente da Câmara aqui de Manaus, o vereador Davi Reis, e também pelo Ministério Público Federal. O Jaildo perde o mandato e aí os direitos políticos por 8 anos, depois de ser condenado aí por uso indevido de dinheiro público, tá? O suplente aí, sabe quem é, Carlão, que tá aí ansioso pra assumir, volta pra Câmara Municipal de Manaus aí, Sassá da Construção Civil, deve
ser aí empossado nos últimos dias, uma virada e tanto. Caramba, muito obrigada pelas informações, Nathalie Moraes e Kennedson Paz. Legal, 6h31 em Manaus, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, hoje teve a Operação Cavalo de Aço na Avenida Cosme Ferreira, na zona leste de Manaus, Karime. Exato, a ação foi do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana em parceria com o Detran. Carlão, 29 motocicletas foram apreendidas, como conta o repórter André Meirelles. André, boa noite. A maioria daí foi por falta de documentação, não é isso? Muito boa noite. Olha, foi mais um dia de fiscalização pesada aqui nas ruas da capital amazonense. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana fez nessa terça-feira mais uma edição da Operação Cavalo de Aço, que aconteceu na Avenida Cosme Ferreira, na zona leste aqui de Manaus. A ação teve apoio do Detran, da Guarda Municipal e do BPTran, da Polícia Militar, e o foco foi um só: pegar motos irregulares e motoristas fora da lei. Foram 673 abordagens com 95 autuações e 29 veículos removidos, como explica aí o diretor de operações de trânsitos do IMU, Stanley Ventilari. Essa operação é mais uma operação integrada: IMMU, Guarda Municipal, BPTran, Detran, de forma que a gente consiga fiscalizar toda e qualquer irregularidade, tirando de circulação, caso haja necessidade, como medida administrativa, removendo essas motos para o parqueamento. Estamos estendendo para todas as zonas, então condutores tenham atenção, procurem respeitar a legislação e respeitar também os limites de velocidade. Olha, o resultado dessa operação foram as principais infrações aí, né? Licenciamento atrasado, gente sem CNH e falta de capacete. A operação continua, hein? Sem dia e hora marcada, por isso é bom sempre andar legalizado. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Agora 6h33 em Manaus. 18 horas. Olha que legal, o Dia das Crianças está chegando e é no próximo domingo já. E a gente sabe aí que a molecada já tá todo mundo, né? Todos de olho nos presentes, só aguardando ali. Ah, é verdade, né, Carlão? Ansiedade é plena nesse momento. Bom, mas é preciso, claro, ter muito cuidado na hora da compra, porque nem todo brinquedo é seguro. Alguns podem até ser perigosos, perigos disfarçados. Vanessa Lima traz pra gente as principais dicas do Inmetro na hora de escolher o presente das crianças. Boa noite, Vanessa. Karime, Carlão e ouvintes, quando o assunto é escolher brinquedos seguros para as crianças, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia não cansa de reforçar. Procure sempre o selo de aprovação do Inmetro. Esse selo é a garantia de que o brinquedo passou por uma bateria de testes e daqueles bem rigorosos, hein? Se o selo está lá, é porque o brinquedo é seguro. Outra orientação é comprar em lojas regulares e confiáveis. Isso porque produtos falsificados podem trazer peças cortantes ou até materiais tóxicos. A especialista do Instituto Bem Cuidar, Érica Tonelli, alerta para os perigos de comprar brinquedos que não passaram pela verificação do Inmetro. O brinquedo pode estar em bom estado na hora que você adquirir, mas com o tempo de uso ele vai começar a soltar peças, laços, tinta, enfim, como ele não passou por testes, a gente não tem como ver que aquele brinquedo realmente é seguro. Além disso, o Inmetro lembra que a faixa etária indicada na embalagem não é só um detalhe. Ela está diretamente ligada à segurança e ao desenvolvimento da criança. E tem mais, a embalagem precisa estar em português e trazer informações como data de fabricação, instruções de uso, riscos, CNPJ e endereço do fornecedor. Isso garante a transparência do produto. E não se esqueça de sempre exigir a nota fiscal. Ela é a sua garantia em caso de troca ou reclamação. No caso das compras online, os cuidados são os mesmos. O Inmetro recomenda verificar se o anúncio mostra o selo nas fotos, pedir o número de registro e dar preferência a plataformas conhecidas. E se acontecer algum acidente com algum produto, o Inmetro pede que os casos sejam relatados no SINMAC, o Sistema de Monitoramento de Acidentes. Esses relatos ajudam a melhorar a fiscalização e a criar regulamentos mais eficientes. Então, se você encontrar brinquedos sem o selo, pode adicionar a ouvidoria do Inmetro pelo site ou pelo telefone 0800 285 1818. Então, na hora de escolher o presente do Dia das Crianças, atenção redobrada, hein? Brinquedo bom não é só aquele que diverte, mas aquele que garante a segurança, né, gente? Volto com vocês. Boa.
Valeu, Vanessa Lima. Agora 6h36 em Manaus. 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, o governo federal lança mudança no saque aniversário do FGTS. O nosso assunto em instantes. Mix. Vamos dar aquele giro no trânsito em Manaus, Karine. Vamos voltar a falar com o repórter André Meirelles. André, estava previsto uma greve de ônibus para amanhã, quarta-feira, mas não vai mais acontecer. Ou seja, não tem mais greve, não tem mais previsão de greve de ônibus para essa quarta-feira. É isso, André? Boa noite. Trânsito. Muito boa noite para você, Karine, Carlão, aos ouvintes que nos acompanham aqui na 100.7. E claro, o motivo era o atraso no pagamento dos salários dos motoristas e cobradores, né? O sindicato disse que se as empresas não pagassem até hoje, a paralisação ia começar, 100% das frotas paralisadas para afetar então os passageiros em Manaus. Agora há pouco eu entrei em contato com o Givancir Oliveira, que é o presidente aí do Sindicato dos Rodoviários aqui de Manaus, que confirmou que o pagamento já foi feito nessa terça-feira, então não tem greve. Amanhã os ônibus continuam aí durante toda a semana, os ônibus funcionando 100%, né? Agora vamos falar da situação do trânsito, Karine, Carlão. Tem uma informação importante aqui. Na Avenida Brasil, sentido centro-bairro, os semáforos estão inoperantes nas proximidades do mini shopping Compensa, então é preciso redobrar a atenção nesse trecho. Já mais à frente, próximo ao conjunto Ayapuá, o trânsito também está com retenção e fluxo lento, né? É um movimento intenso nessa volta para casa, Karine, Carlão. Muito obrigada, André Meirelles. Legal, André, 6h38. 18 horas. E agora conferindo a previsão do tempo e temperatura para hoje, terça e amanhã, quarta. Vanessa Lima. Previsão do tempo. Boa noite, Karine, Carlão, e a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. A terça já amanheceu nublada, né? Nuvens carregadas tomaram conta do céu e não deu outra. Muita chuva em alguns bairros, principalmente na zona norte de Manaus. Se ainda não choveu no seu bairro, acreditem, vai chover, porque a previsão para a noite aponta clima instável, com chuvas moderadas a fortes, acompanhadas de trovoadas. Fiquem seguros, hein? Vamos falar agora sobre o clima de amanhã, 8 de outubro, quarta-feira. Segundo o Clima Tempo, na quarta, o sol amanhece tímido, mas logo nuvens carregadas começam a se formar e trazem chuvas fortes ao longo do dia. Vai ser uma quarta chuvosa, já começa a chover desde amanhã. No período da tarde, a chuva ganha força e vem acompanhada de trovoadas isoladas. E à noite, a chuva dá uma trégua, mas o céu permanece nublado e instável, com chance de chuvisco e chuvinha leve para a noite dessa quarta-feira. A temperatura na quarta varia entre mínima de 24 e máxima de 27 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 86 a 94%. Muito obrigada pelas informações, Vanessa Lima. Vai dar uma trégua, né? Vai dar uma trégua? Trégua que é o calor, né? Exato. Tá chovendo legal. 6h39 em Manaus. Olha só, em crianças e adolescentes com idade até 15 anos já podem atualizar a caderneta nacional de vacinação. Até o dia 31 de outubro, todas as vacinas previstas no calendário nacional de vacinação 2025 já estarão disponíveis em todo o país. Carlão, é importante, tá? Segundo o Ministério da Saúde, nesse mês das crianças foram disponibilizadas mais de 6,8 milhões de doses. O repórter André Meirelles traz pra gente mais detalhes. Boa noite, André. Muito boa noite, Karine, Carlão, você ouvinte que nos acompanha aqui na 100.7. Olha, o lançamento dessa campanha multivacinação aconteceu na Unidade de Saúde da Família do bairro Educandos, na Zona Sul, aqui da capital amazonense. Inclusive, a titular da Censa, que é a Secretaria Municipal de Saúde, Chádia Frache, ela destacou que essa ação segue diretrizes do Ministério da Saúde e que busca ampliar a cobertura vacinal aqui na capital. E assim, a importância disso para a população é exatamente manter doenças que são imunopreveníveis fora do nosso alcance, fora do alcance do Brasil. Nós já conseguimos com isso eliminar aí a poliomielite, o sarampo, e a vigilância sempre atenta.
Olha, todas as vacinas disponíveis já fazem parte do calendário de rotina, mas a campanha é um refresco de alerta para todo mundo conferir a caderneta ali e colocar as vacinas em dia. A diretora do Disasul, a Jucinara Rodrigues, reforçou esse convite aos pais e responsáveis. Nós fazemos o convite a toda a população manauara. Existe uma sala de vacina próximo de você, papai e mamãe. Então, iniciamos hoje, indo até o final de outubro, essa campanha da multivacinação. É uma atualização da nossa carteira de vacina, das crianças e dos adolescentes. Olha, e a gerente de imunização, a Isabel Hernandes, ela lembrou que vacinar é um ato de proteção que salva vidas e também evita doenças graves. Através dela, a gente previne contra doenças que podem levar a óbito ou deixar sequela, como a poliomielite, a meningite, o sarampo, entre outras. E para vacinar é simples, basta levar a caderneta ali, o CPF ou o cartão nacional de saúde, para que possa receber a vacina aí para o seu filhão, para sua filhona, e a campanha segue até o final do mês. E a orientação é clara, né? Vacina no braço, saúde em dia. Volto com vocês. Legal, André Meirelles, 6h42, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Entrevista do dia. E na entrevista do dia de hoje, vamos conversar com o diretor-presidente da Manaus Cult, Gender Lobato. Boa noite, seja bem-vindo mais uma vez. Aqui é o 18 horas, tudo bem? Boa noite, tudo bem. É um prazer muito grande estar aqui novamente. Muito obrigada. Vamos falar de Boi Manaus 2025. Quais são as atrações já confirmadas? O que o público pode esperar? As primeiras atrações confirmadas são os principais toadeiros de Manaus estarão presentes. E também a presença com todos os itens oficiais completos do boi garantido e do boi caprichoso. Que legal, espetáculo. Da marujada do boi caprichoso e da batucada do boi garantido. Sensacional! Então serão mais de 50 componentes que virão de Parintins para Manaus, onde a gente vai ter as tribos, vai ter vaqueirada, vai ter os itens oficiais, os cantores oficiais, todos aqueles personagens maravilhosos que fazem parte do Festival de Parintins, assim como os bois de Manaus. E também os toadeiros que fazem história, né? Dentro do nosso Boi Manaus, numa festa maravilhosa. No dia que vai ter o caprichoso, não vai ter o garantido. Boa, pra não ter problema, mas né? No dia que vai ter o garantido, vai ter a marujada do caprichoso. E no dia que tiver o caprichoso, vai ser a batucada do garantido. Ou seja, a gente vai ter aí, além dos toadeiros, toda uma presença aí desses ritmistas maravilhosos e uma grande festa do Boi Manaus. E como sempre, a tradicional feirinha do Tururi, né? Abrindo, fazendo aí. Que começa amanhã. Grande estilo, começa amanhã? Amanhã. Olha aí. Amanhã, legal. Hoje, uma grande preocupação da população é com estacionamento. Pensando nisso, o prefeito Davi conversou com a direção do Porto, então a gente vai poder usar dos dias de amanhã até o dia 12, a gente vai fazer a feira do Tururi de forma inédita, lá no Mirante Lúcio Almeida. E o estacionamento, para todo mundo que for, vai ser gratuito. E é um estacionamento seguro, um estacionamento privativo, mas que vai ser gratuito para a população, então não vai precisar ninguém colocar seu carro no meio da rua. Isso é mais uma novidade do Boi Manaus. Quando a gente for para o Sambódromo, a gente vai fazer dentro do bloco E do Sambódromo. Lá também tem um estacionamento gigantesco, iluminado e gratuito. Então a gente vai acabar com aquele problema de trânsito que congestionava o Sambódromo na época das feiras do Tururi. Isso. Então a gente vai ser toda uma pegada diferente esse ano. Ano passado a gente resgatou o público de volta, e esse ano a gente, mais uma novidade também, é a feira do Tururi no centro de Manaus, ali no estacionamento do Mirante, e domingo, em comemoração ao Dia das Crianças, a gente vai ter um momento especial do boizinho. Era isso que eu ia perguntar. A criançada vai poder chegar a partir das 17 horas, todo mundo fantasiado, com o seu personagem preferido. As crianças vão poder se divertir muito ali, viu? Vai ser muito legal. Como é que vai ser essa programação? Que horas começa? Aonde que é? Vai ser no Sambódromo ou lá no Mirante? Não, lá no Mirante. A feira começa amanhã no Mirante, a partir das 19 horas. Então a gente vai ter de amanhã até dia 12 a tradicional feira do Tururi lá no Mirante. Sim. E no domingo a feira não começa às 19 horas, ela começa às 17 horas num evento especial para a criançada. Então os papais, as mamães, os vovôs, as vovós, os titios e as titias vão poder levar as crianças para poder brincar de boi numa festa dedicada de 17 até 19h30, 20 horas, exclusivamente para as crianças. Após isso aí a gente começa, os adultos vão poder também brincar muito de boi. Mantendo a tradição, né? Ensinando as crianças. E a programação
vacinação para as crianças e quais os cuidados que os pais e responsáveis precisam ter? Na verdade, o cuidado que os pais e responsáveis precisam ter é de assegurar ali, né, que a criança fique perto dele, obviamente. Sim. Mas a gente vai ter toda uma equipe de segurança responsável, os bois de Manaus estarão perto, os boizinhos vão estar também brincando com as crianças e também, principalmente, a gente vai ter um apoio do movimento Amigos do Garantido e do movimento Marujada, que já é acostumado a fazer esses eventos para as crianças. Então vai ser um momento muito especial para que a gente possa, ali vai ter pessoas vendendo pipoca, algodão doce, então vai ser montado um espaço exatamente especial com atenção especial para as crianças. E com relação, presidente, ao esquenta do Boi Manaus, está programado o quê? A partir do dia 15, é isso? Na verdade, o esquenta do Boi Manaus começa amanhã já, lá no estacionamento do Mirante. Amanhã. Exatamente, vai de amanhã até o dia 12. Legal. E depois, no dia 15, a gente sai do centro de Manaus. Vai mudar o local. E vamos para o Sambódromo, que é muito tradicional. O esquenta do Boi Manaus ali, a Feira do Tururi no Sambódromo. A gente começa do dia 15 até o dia 19, numa grande festa, também com estacionamento grande e gratuito, onde a gente vai ter ali os principais toadeiros e os bois de Manaus e também os bois de Parintins. Dia 12 já está valendo amanhã. Exatamente. Já tá valendo. E destaque para essa programação já lá no Sambódromo? O destaque para a programação lá vai ser comemorado também o aniversário do Caprichoso, lá vai ter a Batucada do Boi Garantido, vai ter a Marujada do Boi Caprichoso, vai ter o Boi Garantido, vai ter o Corre-Campo, vai ter o Garanhão, vai ter o Tira-Prosa, vai ter o Galante, vai ter o Clamor, vai ter o Brilhante, ou seja, os 6 bois de Manaus estarão também conosco fazendo parte dessa grande festa em comemoração ao aniversário da nossa cidade. Bacana. Presidente, qual a sua expectativa para esse evento desse ano? A minha expectativa esse ano é que a gente tenha um público nos 2 dias estimado em 50 mil pessoas. Se a gente tiver durante os 2 dias dividido 25 mil para cada dia, eu já estou satisfeito. Porque o Boi Manaus ele estava abandonado. O Boi Manaus ele estava esvaziado, né? Então foi um erro. Eu acho que o poder público devia para o Boi Manaus. O prefeito o Davi já fez desde o início da gestão um resgate, tirando o Boi Manaus da Ponta Negra, trazendo de volta para o Sambódromo, que é onde todo mundo estava acostumado. Ano passado a gente conseguiu resgatar o público, a gente teve ali mais de 40 mil pessoas durante os 2 dias. A gente mexeu muito, fez uma grande estrutura, um palco muito bem feito e tudo mais. E esse ano a gente tende a esperar, a superar a expectativa do ano passado. Boa. Com mais de 50 mil pessoas. Dobrar a meta. Perfeito. Convida o público para participar. Convidar todo mundo a partir de amanhã com estacionamento gratuito. É muito importante falar de estacionamento, porque a gente vê muito nas redes sociais as pessoas dizendo que não vão mais nas festas porque não tem estacionamento e que estão sendo extorquidas para guardar seu carro e tudo mais. Então, nós acabamos com esse problema lá no centro amanhã, a partir das 19 horas, lá no Mirante Lúcia Almeida. A gente vai ter um estacionamento amplo para que todo mundo possa colocar os seus carros e a gente vai ter uma grande festa com os principais toadeiros amanhã fazendo esse grande aquecimento do nosso Boi Manaus. Perfeito. Muitíssimo obrigada pela sua presença aqui no 18 horas. Obrigado. Conversamos com o diretor-presidente da Manaus Cult, Gender Lobato. Legal, 6h49. 18 horas. Economia. E agora conferindo os indicadores econômicos de hoje, o dólar fechou em queda de 0,47%, cotado aos R$5,31. O euro fechou em alta de 0,75% aos R$6,21. E o Bitcoin fechou em alta de 1,24% aos R$665.652. E o Bovespa fechou em queda de 0,14% aos 143.608 pontos. E o governo federal aprovou hoje limites para o saque aniversário do FGTS. Agora haverá um piso de R$100 e um teto de R$500 para a antecipação. Olha só, além disso, o adiantamento foi limitado em até 3 parcelas a partir do segundo ano. As mudanças entram em vigor assim que a Caixa Econômica Federal adequar seus sistemas com prazo até 1º de novembro. Eu conversei com a economista Denise Cassama, que entendeu essa medida do governo como uma precaução. Vamos ouvir. Levando em consideração aí no cenário macroeconômico que o índice de endividamento está muito alto, né? Então, é uma prudência para que seja resguardado o recurso do FGTS. Lembrando que a qualquer momento o trabalhador pode sacar para comprar imóvel ou reformar imóvel.
Então, pelo menos não roubaram o dinheiro do trabalhador aqui, né? Então só limitaram por uma questão, entendo eu, de prudência. Porque também se a gente for sacar toda hora que todo ano que tiver saque aniversário, então chega uma hora que a conta tá zerada, né? Então para o trabalhador brasileiro não ter essa péssima notícia, o governo está sendo um pouco prudente nessa questão. Não vejo ainda como uma medida que vá prejudicar o trabalhador, porque ele pode sacar em outras situações. 18 horas. Escuta, gente, a Prefeitura de Manaus anunciou aí um mutirão de cirurgia de catarata e exames de autodiagnósticos, como endoscopia e colonoscopia, como explica o repórter André Meirelles. Boa noite, André. Boa noite. Olha, foram anúncios feitos pelo prefeito Davi Almeida de novos investimentos aí para reforçar os serviços municipais de média e alta complexidade. Aí, com os novos recursos, a prefeitura vai realizar 12 mil cirurgias oftalmológicas, incluindo procedimentos de catarata e 6 mil exames especializados. Inclusive, os investimentos são fruto de emendas parlamentares do senador Omar Aziz, deputados, como explica aí o prefeito Davi Almeida. Emenda de bancada, eu estou ali do senador Omar Aziz, do deputado Saulo, do deputado Silas. Com isso, nós vamos avançar para a média e alta complexidade. Nós vamos fazer 12 mil cirurgias oftalmológicas e mais 6 mil exames de endoscopia e colonoscopia. Além disso, vamos avançar com o ecocardiograma e o teste ergométrico, além do histopatológico. Alguns desses exames já estão até licitados e muito em breve nós vamos também atuar com os serviços de oncologia. Há também a secretária municipal de saúde, Shadia Afrache, reforçou que a meta é reduzir o tempo de espera dos CESREGs, o Sistema Nacional de Regularização, e garantir atendimento a quem aguarda por procedimentos eletivos. O prefeito também ainda adiantou que uma nova notícia sobre o Hospital Municipal Dia vai ser divulgada em breve. A gente continua acompanhando. Volto com vocês. Beleza, André Meirelles, agora 6h52. Durante esta terça-feira, o Procon Manaus dos bairros movimentou o CRAS Redenção na zona centro-oeste da cidade, Karine. Carlão, a ação levou orientação aos consumidores, registro de reclamações e atendimentos em parceria com outros órgãos e concessionárias. Quem traz os detalhes é a repórter Vanessa Lima. Vanessa, como é que foi a movimentação? Boa noite. Boa noite, Karine, Carlão e ouvintes. O primeiro dia foi bastante movimentado, com muita procura para os serviços de negociação de débitos, tanto com a Amazonas Energia quanto com a Águas de Manaus. Muita gente buscou regularizar contas atrasadas, pedir nova ligação de energia e água e até se cadastrar na tarifa social, que garante descontos na fatura para famílias de baixa renda. A ação aconteceu nessa terça e a boa notícia é que amanhã tem mais sim. O atendimento continua no CRAS da Redenção, das 8 da manhã ao meio-dia, com todos esses parceiros à disposição. Outro ponto bastante procurado foi o atendimento do cartório de protesto do Amazonas, já que a consulta gratuita de CPF e CNPJ e a emissão de boletos para cancelamento de protestos facilitam a vida de quem precisa limpar o nome e voltar a ter crédito na praça. E não para por aí. O Procon também recebeu diversas reclamações e denúncias, além de orientar consumidores sobre os seus direitos, como destaca a presidente do Procon Manaus, Onilda Abreu. Qualquer problema na relação de consumo, comprou um produto, está com defeito, tem alguma pendência junto às concessionárias, tem alguma pendência junto à Águas de Manaus, Amazonas Energia, os guichês dessas concessionárias estarão aqui. E é isso, como foi dito, também o cartório de protesto vai estar aqui, oferecendo serviço gratuito para você. Se o seu nome tem alguma pendência, isso você já pode resolver aqui. Então, se alguém não conseguiu ir hoje, ainda dá tempo de resolver pendências e sair de lá com a vida financeira mais organizada. Para ser atendido, é importante levar os documentos certos: originais e cópias de RG ou carteira de motorista, CPF, comprovante de residência e também os papéis que comprovem a relação de consumo, como faturas, notas fiscais ou contratos. O Procon nos bairros mostra na prática que o direito do consumidor precisa estar ao alcance de todos. Volto com vocês. Legal, essa foi Vanessa Lima, 6h55 em Manaus. Mix
Olha só, e moradores do Planalto e adjacência vão ter aí um dia especial de serviços gratuitos de saúde, bem-estar e lazer. Nessa quinta-feira vai ser o dia 9, Karine. Olha aí, Carlão, é o evento Portas Abertas, promovido pelo Serviço Social do Transporte, que também vai abrir espaço para qualificação profissional. A repórter Odiné Araújo tem os detalhes e traz agora pra gente. Odiné, então, já se sabe especificamente que serviços vão ser oferecidos? Boa noite. Já sim, quem passar pelo SEST Senat na unidade Planalto, na Rua Pequiá, vai poder participar de atendimentos com nutricionistas, dentistas, fisioterapeutas e psicólogos, além de atividades esportivas e recreativas que promovem movimento e diversão. Também haverá apresentações de projetos e cursos de formação profissional do Serviço Social do Transporte, que é uma entidade brasileira criada em 1993, com o objetivo de promover o desenvolvimento profissional e a qualidade de vida dos trabalhadores do setor de transportes. A programação do Portas Abertas começa às 9 da manhã e vai até 8 da noite, ou seja, será um dia cheio de atividades para todas as idades. O evento acontece todos os anos nas unidades do SEST Senat de todo o país. De acordo com a instrutora Luzia Jéssica Miranda, o Portas Abertas é uma forma de aproximar ainda mais a entidade da sociedade em geral. A ação convida trabalhadores do setor de transporte e da comunidade em geral para participar de uma programação gratuita, voltada à promoção da saúde, capacitação e qualidade de vida. O público terá acesso a atendimentos de saúde, nutrição, odontologia, fisioterapia e psicologia, além de atividades esportivas e recreativas. A programação inclui ainda a apresentação de projetos e cursos oferecidos pela unidade, mostrando como o SEST Senat contribui para a formação profissional e bem-estar da comunidade. Também esta semana está programada uma caminhada e uma corrida de 3, 5 e 10 quilômetros. Essa atividade está prevista para o sábado, dia 11, como parte de um projeto nacional da entidade de promoção de saúde e qualidade de vida. A largada será a partir das 5:30 da tarde na Avenida José Moacir de Toledo, Parque Mosaico, bairro Planalto. Podem participar atletas individuais, pessoas acima de 60 anos, pessoas com deficiência e funcionários de empresas de transporte. Quem já fez a inscrição pode retirar o kit do atleta durante o evento Portas Abertas. Volto com vocês. Odiné Araújo, 6h58. 18 horas. Esporte. Karine, a gente já começa falando do Amazonas, hein? O time recebe o Criciúma nesta terça-feira, 7 da noite, aqui em Manaus. Um jogo que é clássico no Brasileirão Série B, hein? Carlão, e o Amazonas está aí numa situação delicada, tá? 19ª posição, com 28 pontos, 6 vitórias, 10 empates e 14 derrotas. O time precisa desesperadamente de uma vitória para se afastar aí da zona de rebaixamento. Vamos lá. Enquanto isso, lá na Coreia do Sul, Carlo Ancelotti está comandando o treino da seleção brasileira. 21 jogadores à disposição, mas ainda faltam alguns lá. O Bruno Guimarães, o Joelinton, o João Gomes, o Caio Henrique e também o Paulo Henrique. Bom, vamos falar de Brasileirão, tá? Porque mesmo com a data FIFA, quarta-feira agora tem 2 jogos atrasados que prometem pegar fogo, tá? Às 6 da tarde, o Atlético Mineiro recebe o Sport na Arena MRV, em Belo Horizonte. O Galo está no fundo dos retornos aí, enquanto que o Sport está na última posição geral. Mais tarde, às 8 da noite, Mirassol e Fluminense se enfrentam no estádio José Maria de Campos Maia, que é o Baião. Mirassol está na 6ª posição e o Fluminense na 7ª. Uma vitória pode mudar tudo na parte de cima da tabela. Carlão, bom, e no sábado tem Palmeiras contra a Juventude às 6 da tarde no Allianz Parque. Se o Verdão vencer, assume a liderança isolada, atualmente empatado em pontos com o Flamengo. Mix. Vamos ao giro do trânsito. Vamos lá. Temos o giro do trânsito. Vamos. André Meirelles, conta pra gente como é que está a volta pra casa. Boa noite, André. Trânsito.
Boa noite, Karine, Carlão, os ouvintes. Olha, já a pane mecânica aqui entre dois veículos, aqui na Avenida Humberto Calderaro, bem, né, aqui em cima dessa ponte, bem no comecinho. E também outras informações na Avenida Darcir Vargas, no cruzamento com a Constantino Nery, o trânsito apresenta leve retenção. A Humberto Calderaro, no cruzamento com a Costa Lins, o fluxo segue bem, com boa fluidez. Já na rua Newton Lins, no cruzamento com a rua Goiás, também tem trânsito excelente. Karine, Carlão. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Até amanhã. 18 horas. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha, o Brasil tem falhado em punir os crimes de homicídios. No país, só 36% dos casos são esclarecidos. No Amazonas, só 41%. É o que diz pesquisa Onde Mora a Impunidade do Instituto Sou da Paz. Há uma frase que diz: justiça que tarda falha. Homicídio ataca o bem mais valioso, que é a vida. Essa baixa eficiência do Estado em dar respostas aos assassinatos se reflete no sistema carcerário brasileiro. Só 13% dos mais de 671 mil detentos estão presos por homicídios, segundo dados oficiais. Aumentar o esclarecimento desses crimes é essencial para o combate às redes de contato, de ação e de influência do crime organizado. E muito mais do que isso, é essencial para promover justiça para cada família e para retomar a confiança pública nas instituições. E as autoridades não têm o direito de se esquivar da responsabilidade que tem diante da impunidade dos criminosos. 7-2. 18 horas. Finalizando, Karime. Boa noite, um beijo, gente. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.